Olá, vocês todos que estão aí nos acompanhando. Eu quero dar uma boa noite a todos vocês. Estamos pensando inicialmente em São Paulo e depois nós abrimos esse espaço para conversarmos sobre esse tema de hoje para outras localidades. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, porque, em geral, nós recebemos muitos pais aqui na clínica. E esses pais chegam com uma pergunta que é incomum, e a pergunta é essa mesmo: por que o meu filho é desse jeito? E nós colocamos desse jeito justamente porque os sintomas são muitos, as queixas são diferentes, os comportamentos são diferentes, e aí nós estamos pensando em todas as formas de sofrimentos que aparecem na nossa clínica, mas também estamos pensando não apenas nas formas de sofrimentos, mas naquilo que os filhos revelam de peculiar na área da inteligência, na área profissional, no seu crescimento pessoal, na sua sociabilidade. Então, nós vamos pensando na questão da formação da pessoa humana e desde quando ela se inicia. Então, o que é importante para a gente saber? De uma forma geral, nós vamos falar aqui mais para os pais e para o público de uma forma geral, mas eu entendo que podemos ter profissionais da área também no meio. Vou procurar falar numa linguagem mais simples para alcançar essas pessoas que com certeza estão em sofrimentos e querendo algumas respostas, ou ao menos uma orientação, para pensar em possíveis caminhos para ajudar os seus filhos que estão com algum tipo de sofrimento psíquico, ok? Então, nós temos que pensar que a vida humana, ela se inicia desde o momento da concepção. E se ela se inicia desde o momento da concepção, nós podemos pensar, e nós já temos muitas pesquisas sobre isso, e um método da abordagem direta do inconsciente, no processo da terapia de integração pessoal, também tem trazido muitos conhecimentos sobre este assunto, né? Não é o único, mas tem trazido muitos conhecimentos. Inclusive, já foi matéria do meu pós-doutorado, do pós-doutorado da Maria Clara, agora da doutora Célia também. Isso quer dizer que ele já existe há mais de 40 anos e que ele é objeto de pesquisa, sim, dentro das universidades federais, já publicando livros e artigos científicos. Então, nós vamos compartilhar também que esse método, ele se fundamenta na antropologia fenomenológica, ou seja, na psicologia fenomenológica de Russell e Edith Stein. Ok? Isso aqui é para aquelas pessoas que são da área científica. Agora nós vamos conversar, eu com você e você comigo. Você pode mandar suas perguntas, na medida que eu for falando, eu vou tentar responder para poder contribuir um pouco com você, ok? Então, a vida humana, se ela começa já na concepção, isso significa que o ser humano, ele já é impactado desde o momento da concepção. Ou seja, e nós vamos percebendo cada vez mais em todos esses anos de pesquisas, através dos pacientes que vão trazendo para nós, porque eles são a nossa fonte de conhecimento também, não é? E através das pesquisas a gente vai confirmando isso também, que a vida humana, já na fase de útero materno, ali ela já começa um processo de estruturação da pessoa humana, estruturação da personalidade, estruturação da identidade, da afetividade, enfim, o nosso modo de ser no mundo atual, ele está muito conectado às nossas primeiras impressões que tivemos, né, as primeiras impressões desde o momento da fase do útero materno. Lógico que nós estamos dizendo que a infância, a vida adulta, ela não é importante. Sim, ela é importante porque a vida psíquica ela é plástica, ou seja, ela vai se moldando, ela vai se transformando conforme a pessoa vai se posicionando diante dos acontecimentos que a vida lhe provoca. Mas o mais interessante é que já nos primeiros momentos da fase de útero materno, e antes não se falava tanto dessa fase, além dos limites de uma visão apenas psicofísica do ser humano, ou uma visão da medicina, que, é claro, contribui muito, mas se fala hoje em dia, inclusive, eu estive no congresso atualmente, né, lá em Curitiba, eu estava conversando lá com grandes autoridades sobre o assunto, e eu fiz lá uma pequena entrevista que confirma a nossa experiência, e essa entrevista é dentro da visão fenomenológica, inclusive, de Russell, e o que eu escutei foi muito interessante, que existe, inclusive, a psiquiatria do feto. Olha só que interessante. Isso quer dizer que cada vez mais se leva a sério essas primeiras impressões que vão sendo registradas
e é onde a criança ela já vai reagindo de uma forma pré-reflexiva, ela já vai reagindo aonde ela participa ativamente e de uma forma pré-reflexiva ela já reage e ela já registra dentro de si os sentidos que estão sendo compartilhados com ela de um mundo que está ao seu redor, e ali ela vai já se moldando na sua personalidade, identidade, afetividade, e essas primeiras impressões, elas costumam ficar para uma vida inteira, formando uma base na formação da pessoa. Impressões que podem ser impressões altamente positivas, no sentido de construtivas, que ajudam aquela criança a se organizar de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, mas também podem ser impressões onde a criança que é impactada, ela vai registrando sentimentos de rejeição, de impossibilidade de ser quem ela deveria ser, quando ela vai sentindo que ela está no lugar errado, na hora errada, no espaço errado. Isso depende muito daquilo que vai acontecendo ao seu redor. Agora, essas primeiras impressões, aquilo que ela vai concluindo do que está acontecendo, porque através dessas reações ela vai participando ativamente desse mundo, todos os significados que ela vai dando àquilo que acontece e a si mesma vão ficando registrados na sua interioridade e vão formando uma base, uma formação psíquica que vai sendo compartilhada com todo o seu organismo, e ali vai formando a personalidade, a identidade da pessoa. Inclusive, dentro da visão fenomenológica, Russell já diz que a criança já tem um pré-eu que compartilha com o mundo dos viventes, e dentro do método aditivo isso se confirma, e não só se confirma, mas se percebe que a criança, quando ela participa do que acontece, ela percebe tudo o que acontece ao seu redor, ou seja, ela percebe as emoções, ela sente as emoções da mãe, e não só da mãe porque ela está no útero materno, mas ela tem uma dimensão de compartilhamento que vai muito além, ou seja, ela percebe o pai e percebe todo o ambiente que está ao seu redor, ela percebe se ela é bem-vinda, se ela é acolhida, se é um ambiente hostil, se é um ambiente de amor, ela percebe se ela tem uma abertura para a existência dela, para ela se desenvolver, crescer, ser quem ela é, exercer o seu sentido na existência mesmo, mas lógico que tudo isso de uma forma pré-reflexiva. Então, por que nós estamos falando do início da fase de útero materno? Para mostrar que nós temos que dar importância para o ser humano desde o começo, porque se dá muita importância para a criança depois que ela nasce. Depois que ela nasce, temos que dar importância para ela também, mas tem que ser desde o princípio. E as marcas que começam no útero materno, elas costumam ser muito fortes. E essas reações, essas percepções da criança, elas vão ficar registradas e ela passa a se ver depois, durante a existência, na medida que ela vai desenvolvendo na infância, adolescência, na vida adulta, a partir daquelas primeiras impressões que ela fez ainda nessa fase. Então, nós vamos pensar, mas o que é importante, né? O que entra nesse processo de autoformação da pessoa? Então, assim, o que é mais importante para a criança? Primeiro, os primeiros referenciais afetivos para a criança são muito importantes, em geral são os pais, ou aqueles que assumem o lugar dos pais também. Pensando na criança que é adotada, mas ela também carrega as impressões dos pais biológicos também, já desde a fase do útero materno. Então, aquelas pessoas que assumem esse lugar de referenciais afetivos para a criança, elas são pessoas que são formadoras. Isso quer dizer que elas participam do processo de formação da criança, que vai surgindo, e aqui, em geral, o que mais aparece no contexto psicoterapêutico, de início, são os pais mesmo, esses primeiros referenciais, mas também vai entrando a família, depois as outras pessoas que afetivamente vão se tornando importantes para ela. Mas as primeiras pessoas são os pais. E a gente vai percebendo, isso também eu confirmei na minha pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, que a vida entre os pais, e os pais como esses referenciais afetivos, e tudo aquilo que eles vivem entre eles também, se transformam numa matriz de vida psíquica. Isso quer dizer que eles vão transmitir aos filhos não só aquilo que eles sentem, pensam, vivenciam, e o modo de eles serem também, mas eles transmitem aos filhos também a própria história.
mas não é uma história falada verbalmente apenas, mas aquela história que, inclusive, é predada, e uma história que costuma ser também, às vezes, na maioria das vezes, transgeracional. Uma palavra difícil, eu sei, mas nós estamos falando de quê? De uma transmissão psíquica que acontece, vai passando de geração em geração, e essa transmissão psíquica, ela pode ser de conteúdos psíquicos que são positivos, extremamente organizadores, que ajudam a pessoa a se organizar na vida de uma forma saudável, mas podem ser conteúdos também nocivos, de sofrimentos que não foram resolvidos, elaborados ao longo das gerações, e aquilo vai se transformando em feridas abertas, porque não foram fechadas, não foram trabalhadas, não foram sanadas, e elas vão sendo transmitidas via inconsciente, através de uma memória que é uma memória não consciente. Ou seja, quando nós entramos no mundo, nós já ganhamos um presente. Que presente é esse? Através dos nossos pais, que é o núcleo familiar inicial, nós recebemos não apenas uma carga genética, mas uma transmissão psíquica que nós recebemos como uma herança psíquica mesmo. Agora, a questão é o que fazemos com essa herança, né? Então, nós não vamos pensar que também nós somos vítimas, um ser humano que é determinado de uma forma absoluta, mas no que a pessoa que recebe aquela herança, o que ela faz com ela. Então, nós vamos ver que o ser humano ele tem uma dimensão, que é a dimensão psíquica, a dimensão do corpo, mas tem uma dimensão que é a dimensão do espírito. Mas não o espiritual no sentido religioso aqui, nós estamos falando do espiritual, que é aquela dimensão do ser humano que se posiciona, que julga, que é a dimensão da liberdade, da vontade, onde tem um eu que é responsável por todo o processo de autoconfiguração. Então, assim, a forma como a pessoa se posiciona diante daquilo que acontece é a maneira como, quando ela vai julgando os acontecimentos, e ela vai se julgando também, ela vai dando um significado a si mesma, aquilo que acontece, ela vai se apropriando dessa herança psíquica de um modo próprio. Esse modo próprio é que vai fazer parte do seu processo, então, de autoformação, dentro da sua personalidade, identidade e afetividade também. Então, por que eu estou dando um pouco essa noção para vocês? Porque nós temos que pensar que a formação do ser humano, ela acontece dentro daquilo que o ambiente oferece para a pessoa, e esse ambiente não é só o ambiente contemporâneo, nós temos a nossa herança psíquica dos nossos familiares e ancestrais, mas aquilo que o ambiente nos oferece quando nós chegamos nesse ambiente, então esse ambiente ele tem uma responsabilidade para com o nosso processo de formação, mas também na resposta que damos àquilo que recebemos desse ambiente, que é uma resposta sempre pessoal, sempre singular, e nessas respostas que damos é que acontece o nosso processo de autoformação. Isso significa que há uma responsabilidade compartilhada no processo de formação da pessoa, que começa com os pais. Ou seja, nós não estamos falando de culpabilização, mas de uma responsabilidade compartilhada entre o ambiente que forma a criança, começando com os pais, e a própria criança que responde de uma forma singular, então ela também é corresponsável pelo seu processo de formação. Isso quer dizer o seguinte, que é importante vermos o seguinte, que os acontecimentos que nos afetam, eles não nos afetam de forma igual. Se você tem gêmeos, por exemplo, no útero materno, esses gêmeos eles vão se posicionar de uma forma diferente diante dos mesmos acontecimentos. E a maneira como eles se posicionam é que vai fazer parte do processo de formação da pessoa. O que isso significa? Significa que existe, então, uma liberdade, existe uma responsabilidade da pessoa diante da maneira como ela se posiciona, como ela percebe os acontecimentos desde a fase de útero materno. E ali mesmo, eu vou trazer um caso para vocês de gêmeos, né? Eu tratei um dos gêmeos e ele se viu no útero materno numa situação que é muito interessante, como que cada um se posicionou, porque o paciente viu o posicionamento dele, depois também ele viu o posicionamento da outra criança, que era o irmão gêmeo. Né? Mas o que significa? Que nós podemos compartilhar a mesma herança psíquica intrafamiliar, mas nos apropriar dela de uma forma totalmente diferente, e o significado que nós damos a essa herança e o modo de nos apropriarmos é que resulta no nosso processo daquilo que nos tornamos e do nosso modo de ser. E com isso nós aprendemos uma coisa muito importante,
que os fatos são importantes, ou seja, os acontecimentos, lógico que eles são importantes, mas o nosso sofrimento está muito mais ligado na maneira como nos posicionamos diante dos acontecimentos do que nos acontecimentos em si. Porque é o significado que nós damos a eles e a nós mesmos e as decisões que tomamos já nessas primeiras impressões que irão permanecer durante toda a nossa existência, do nosso modo de ser, nossa personalidade, nossa afetividade, a nossa identidade. E essas raízes, elas já começam, não só apenas na infância, mas desde a fase de útero materno. Então, por exemplo, eu trago aqui para vocês o exemplo de um paciente que se viu já no 4º mês de gestação. Então, a mãe estava contando para o pai, ela descobriu que eram gêmeos, e ela conta para o pai que eram gêmeos. E o pai estava vivendo uma situação muito difícil, uma situação financeira muito difícil, ele estava desempregado, ele tomou um susto quando ele ouviu falar que eram gêmeos, e ele teve uma reação muito forte, e ele disse, eu não aceito isso. Então, naquele momento, porque através da terapia a gente vai questionando o paciente, né? A abordagem direta do inconsciente, ela é a abordagem dos conteúdos psíquicos feitos de uma forma direta, sem nenhum processo de hipnose, nenhum processo de sugestão. Então, a pessoa conscientemente, ela se concentra na sua interioridade e ela vai, pela memória inconsciente, ela vai percebendo todos os primeiros acontecimentos ou aquelas vivências originais, agora falando mais filosoficamente, que diante das quais nós, diante de um primeiro olhar, nós nos constituímos de uma maneira e não de outra. Então, aqui, por exemplo, quando o pai falou, eu não aceito isso, aí eu pergunto, e você? Então, esse paciente se viu assim, eu vou me encolhendo, vou ficando bem menor do que o meu irmão. E eu pergunto, o que você está percebendo, qual é a sua impressão, a conclusão da criança sobre isso que está acontecendo? Então, ele começou a perceber aquela criança, ele aqui adulto, olhando para a criança dentro dele lá no útero, pensando assim, olha, claro que é um pensamento pré-reflexivo, tá? Só tem amor e lugar para um, porque foi o que ele entendeu da reação do pai, que o pai só queria se fosse um filho. Aí, então, eu diminuo para dar espaço para o meu irmão crescer e desenvolver. Eu não posso crescer e ocupar o meu lugar. Aí eu perguntei, que lugar é esse? É o meu lugar na vida dos pais, mas não é só na vida dos pais, não. É o meu lugar no mundo. Eu não posso ocupar o meu lugar no mundo. Então, eu não tenho lugar. E se eu não tenho lugar no mundo, eu sou incapaz de ser amado, eu sou incapaz de crescer, eu sou incapaz de ter lugar no mundo. Então, aí eu fui perguntando, vamos ver como é que isso foi se expressando na sua vida. E uma das expressões que essa pessoa viu foi justamente... essa pessoa se viu na vida assim, o irmão foi desenvolvendo, crescendo, inclusive em termos profissionais, e ele era muito inteligente, muito capaz, mas ele se boicotava no sentido de não desenvolver, não crescer, porque foi isso que ele fez desde o útero materno, ele decidiu que ele não podia crescer e desenvolver, então ele era tido como aquele que viveu à sombra do irmão. E aí ele então não podia desenvolver. E com isso, todas as provas que ele fazia, o trabalho, tudo dava errado, porque ele mesmo arranjava uma forma de se auto-boicotar, né? Então, isso quer dizer o quê? Que os pais eram culpados dessa maneira dele ver? Não. Foi assim que ele significou, foi assim que ele entendeu o acontecimento dos pais. Agora, depois que a gente faz o diagnóstico, na terapia, a gente entra na fase terapêutica, nós começamos a questionar. Mas olha lá, vamos entender o seu pai. Será que é isso mesmo? Ele acha que só tem lugar para o mesmo, né? Eu não vou me estender agora, porque eu quero compartilhar outros casos, mas ele foi percebendo que aquela impressão que ele teve do pai não era bem assim. E ele foi percebendo muitos momentos de amor, o pai emocionado com os filhos gêmeos, que tinha amor o suficiente para os dois, lugar o suficiente para os dois, que a única preocupação com o pai mesmo
era deles dar conta de cuidar dos 2 filhos, porque ele mesmo se julgava incapaz. Aí entrava toda uma história transgeracional desse pai, desde o útero materno e no útero da avó, já porque que ele foi se julgando incapaz, e como que isso estava diretamente ligado à reação que ele teve à notícia de que eram gêmeos. O que isso significa? Por que isso é importante? Porque, em geral, né, depois de mais de 160 mil pessoas que fizeram esse processo psicoterapêutico, não só no Brasil, mas fora do Brasil, Alemanha, Itália, em muitos outros países, não é? Então, se percebeu questões que são universais, que são sobre o ser humano, e questões que são singulares, que é daquela pessoa que procura o processo psicoterapêutico, não é? Então, aquilo que se percebe que diz respeito ao ser humano é que, para a criança de útero materno, é muito importante que ela encontre um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, para que ela desenvolva as suas potências, porque todo ser humano ele vem carregado de potências. A questão é se ele vai desenvolver e se tornar quem ele é, ou se ele não vai desenvolver e ele vai se constituir no sentido contrário a que ele deveria ser. E muitas vezes ele não quer ser quem ele é porque ele não percebe um ambiente de abertura. Um ambiente favorável, a gente percebe pelos questionamentos da interioridade humana, que é sempre um ambiente de abertura. E aqui a abertura, ela é percebida como amor. Então, a criança, ela quer encontrar amor, tanto do pai para com ela, quanto da mãe para com ela, mas ela também quer encontrar, isso é interessante, porque não se dá tanta importância para isso, um ambiente de qualidade na relação entre o par parental. Então, ela também, ela quer perceber que existe essa abertura entre os pais, um amor no sentido ético, não só no sentido do sentimento, não é? Entre os pais, e ali ela vai se constituindo. Então, por exemplo, esse livro que eu escrevi no meu doutorado, que chama Assim Como Nossos Pais, onde eu vou estudar a questão da relação, da qualidade da relação entre os pais, e como que a criança vai se constituindo dentro da qualidade da relação entre os pais, e a qualidade pode ser uma qualidade favorável quanto desfavorável, não é? Então, conforme ela vai percebendo também a qualidade do relacionamento entre os pais, ela vai reagindo. E ela vai se constituindo de uma maneira ou de outra. Pode ser favorável ou desfavorável. Se ela encontra um ambiente hostil, de agressão psicológica, até de agressão física, e a agressão psicológica pode ser até aquela silenciosa também, não é? Não precisa ser aquela verbal, onde um diminui o outro, mas pode ser aquela que é realizada no silêncio, na raiva, no ódio, e, enfim. Quando ela vai percebendo esse ambiente entre os pais que é desfavorável, de muitos desentendimentos, muitas vezes até de infidelidades e de violência psicológica, às vezes física, enfim. Quando ela percebe, mesmo os pais divididos, até de costas um para o outro, como eu vou trazer um outro caso aqui para vocês, ela pode significar isso que ela percebe como ausência de amor e como um lugar onde ela não deveria estar, e ela pode se sentir não amada quando ela percebe também um ambiente de desamor entre os pais, e significar isso de uma forma muito pessoal, e esse significado que ela dá a ela, então ele pode adoecê-la de diversas maneiras. Então, o mais importante é o significado que ela dá. Então, assim, é muito importante compreender que a conjugalidade, ou seja, a qualidade da vida conjugal entre os pais, é uma matriz de vida psíquica que traz, inclusive, conteúdos transgeracionais. E que nas brigas conjugais entram muito essas questões que vieram da história de vida do pai, da mãe. Um vai transferindo para o outro aquelas feridas, aquelas questões não elaboradas. E nessa transferência acontecem os desentendimentos e até as separações. Porque eles não deram conta de resolverem as suas questões sozinhos e não procuraram ajuda também, né? Aliás, tem muitas situações de separações que não acontecem necessariamente por falta de amor entre o casal, mas porque os sofrimentos não trabalhados foram sendo transmitidos um para o outro e eles não trabalharam isso, não deram conta de trabalhar ou não procuraram ajuda. Mas a criança que percebe isso, ela vai se posicionar de uma forma peculiar. Então, muitos dos sofrimentos psíquicos que aparecem na vida adulta, o paciente que chega aqui, ele nem sabe onde começou. Mas a primeira, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela começou a terapia hoje.
Aí ela contou os sofrimentos dela, e a gente começa a perguntar onde é que isso começou, né? Um outro dia, um tempo atrás mesmo, que uma paciente, bastante tempo atrás, começou a me contar das indecisões dela, como que ela era indecisa na vida, que ela não conseguia escolher se usava vestido vermelho, vestido branco, se comprava um tênis, se comprava um sapato de salto, ela não sabia qual vestibular que ela ia fazer, também não sabia que profissão que queria ter, os amigos chamavam para sair, ela não sabia se ficava em casa, se saía, ou seja, uma pessoa profundamente indecisa e insegura, e ela estava sentindo que a vida dela não andava. Então, uma das coisas que ela percebeu foi justamente na fase de útero materno, um momento de discussão dos pais muito forte, né? E o pai, ele acusava a mãe de infidelidade, de falta de amor para com ele, e a mãe acusava o pai também de infidelidade, de falta de amor para com ela. Então, assim, era uma briga muito violenta, e eles um desqualificava o outro, e havia uma mágoa muito grande. Então, ela percebia os pais distantes, frios e de costas, e um acusando o outro. E a criança, ela não quer saber quem está certo e quem está errado, ela quer que o problema resolva. E esse era justamente o sofrimento dessa paciente, porque ela foi se percebendo no útero, assim, olhando para o pai e olhando para a mãe, olhando para o pai e olhando para a mãe. O pai acusava a mãe, ela olhava para o pai, a mãe acusava o pai, ela olhava para a mãe. E ela fazia esse movimento. Eu perguntei, o que esse movimento significa? Significa que eu estou confusa. Eu falei, como é que é a sua confusão? Eu falei, eu não sei quem está certo e quem está errado. Eu não sei quem está certo e quem está errado. Se você quer saber, não, eu não quero saber. Eu faço assim com a cabeça, eu não quero saber quem está certo, eu não quero saber quem está errado. E por que você não quer saber? Porque eu não quero tomar partida, eu não quero ter que escolher entre o meu pai e a minha mãe. E qual é a consequência disso em você? A consequência é que eu estou dividida. E eu estou dividida na vida. Eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Eu não sei se eu vou para frente ou se eu vou para trás. Ela viu que a indecisão dela tinha começado ali. E o mais interessante é que ela escolheu não fazer escolhas para nunca ter que escolher entre o pai e a mãe. E aquilo ficou tão enraizado, que quando chegavam para ela e perguntavam o que ela queria, o que ela gostava, ela chegou para mim e falou assim, doutora, eu não sei nem do que eu gosto, nem o que eu quero eu sei. Então, o querer dela também ficou dividido. Então, assim, é para a gente começar a perceber como que as questões ligadas ao ambiente familiar, elas estão extremamente ligadas ao modo de ser da pessoa, só que a pessoa não tem consciência, porque está tudo numa memória, que é uma memória não consciente. É interessante a gente ter um estudo sobre isso também, depois vocês podem ler os artigos, os livros, inclusive, da doutora Renate. Para quem gosta de ler, por exemplo, filosofia e fenomenologia, pode pegar os artigos de Russo, que ele vai falar muito sobre essa questão da memória também. E no meu próximo artigo eu vou estar falando dessa memória não consciente também. Bom, de qualquer maneira, é possível acessar as nossas vivências, aquelas vivências esquecidas por nós, mas que estão lá registradas, que fazem parte da nossa história e da maneira como nós nos constituímos. Então, essa paciente, no momento em que ela percebeu, depois que a gente faz o diagnóstico, a gente começa a fase terapêutica, para ajudar a pessoa a perceber aquilo que ela não foi percebendo, compreender aquele pai, aquela mãe, a história deles, e no momento em que ela vai compreendendo aquilo que ela viveu, que não foi percebido, mas que foi vivido por ela, ela vai tendo acesso, e isso vai abrindo outros horizontes na vida da pessoa, e a pessoa, então, vai se constituindo e vai se formando de uma maneira diferente, porque ela vai compreender aquele pai, ela vai compreender aquela mãe, e muitas vezes, para compreender o inconsciente, ele acessa, inclusive, a história de vida desses pais. Então, existem muitos problemas onde o paciente vai percebendo dos pais, que nem começou nos pais, já são processos de repetição de conteúdos psíquicos que vêm dos avós, bisavós, tataravós, e às vezes de mais gerações atrás. Mas quando o paciente ele vai compreendendo os pais, inclusive os entendimentos dos pais, ele vai percebendo também, por detrás de todo esse sofrimento, que existe uma presença de amor, uma abertura, e ele consegue resgatar esses momentos também de entendimento, de amor, mesmo quando os pais já se separaram. Isso vai ajudando a pessoa a compreender o sofrimento dos pais e a se abrir, a restabelecer esses vínculos. E quando ela refaz esses vínculos, ela vai se organizando de uma forma mais consistente, mais coesa, mais equilibrada. Agora, o mais interessante aqui é a gente perceber que não se trata de um processo de culpabilização, mas
nós vamos perceber que esses pais que hoje formam esse ambiente, que formam o filho que surge, um dia também já foram crianças, já receberam uma herança psíquica, já se posicionaram, e eles vão trazer para a vida deles, para o dia a dia, tanto as coisas boas que eles viveram, as vivências positivas de amor, de valores éticos, e de conteúdos psíquicos que são organizadores, que ajudam a pessoa a se equilibrar, a dar continuidade, mas eles vão trazer também aqueles sofrimentos, as feridas abertas para os seus relacionamentos. Então, é possível, inclusive, aquela pessoa que hoje é o filho, resgatar a história, compreender esses pais, refazer os laços e se compreender. E, não, mais importante, quando a pessoa ela decodifica aquele primeiro registro, ela começa a perceber que aquilo que ela pensou sobre ela não é, na realidade, aquilo que ela é na sua essência. E ela começa a perceber momentos muito positivos em vivências e acontecimentos, onde ela vai resgatando aquilo que ela realmente é, as suas potências, os seus valores, as suas capacidades singulares, e ela vai percebendo também o seu sentido existencial, e ela tem como se reposicionar, e aqui nós estamos falando de um processo de reconfiguração e de mudança também. Bom, dei esses exemplos, iniciei aqui e dei uma abertura para que venham perguntas, não é? E eu sei que já tem aqui 5 perguntas, já estão me dizendo aqui, 6 perguntas, né, ou 7. Vamos ver, eu vou olhar aqui no WhatsApp essas perguntas e vamos ver o que já é possível ir respondendo, ok? Vocês me aguardem aí um instantinho. Vamos lá. Temos 5 perguntas. Onde é que estão as perguntas aqui? Ali digital no seu pessoal. Ah, tá. Entendi. Agora vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui algumas perguntas interessantes. Ok. Alguém pergunta aqui, o Léo Moreira. Boa noite, Léo, tudo bem com você? Então, eu vou responder a sua pergunta. Você me pergunta se há limites de gerações para essa transmissão transgeracional. Bom, a história se transmite, e os conteúdos psíquicos também se transmitem, a cultura se transmite, tudo se transmite de uma geração à outra. Então, realmente, não há limites para o que se transmite. Nós herdamos toda a história da humanidade, está tudo em nós, né? Mas talvez você queira perguntar se há limites para a pessoa perceber aquilo que é transmitido para ela, que entrou no seu processo de autoconfiguração. O que eu posso responder aqui de uma forma geral os pacientes, quando eles trazem os sofrimentos, que são sofrimentos transgeracionais, eles conseguem perceber a raiz, que é aquele primeiro acontecimento diante do qual alguém da linha familiar se posicionou de uma determinada maneira, e aquele significado dado àquele acontecimento, como que ele foi sendo transmitido de geração em geração. Então, os pacientes, de uma forma geral, eles vão percebendo o início, sim, onde aquela vivência primeira, aquele acontecimento primeiro, e os conteúdos de sofrimentos que foram sendo transmitidos de lá para cá. Agora, é lógico que nós nunca chegamos a Adão e Eva, então não é por aí também, né? Mas porque o que é mais importante aqui são os conteúdos psíquicos que são transmitidos de geração em geração e não os fatos em si. Mas aqui, só para ilustrar a sua pergunta, já que você falou de transmissão psíquica, e essa é a sua pergunta, tem uma situação aqui onde o paciente ele percebe na terceira geração, né, atrás da mãe, uma situação de abandono. Depois ele deu uma pesquisada para poder confirmar isso. Na verdade, isso é desnecessário, mas esse paciente quis fazer essa pesquisa, confirmar, entrou na história intrafamiliar. Mas um pai que abandonou uma criança. E a criança tinha acabado de perder a mãe, né? E ele tinha um filho. Mas aí, um filho homem, ele decidiu ficar com o menino, mas com a menina ele não se julgou capaz de ficar. Então, ele deixou aquela menina na porta de uma família, que ele achava que aquela família poderia cuidar bem daquela criança.
Mas para a menina, aquela experiência foi trágica. Então, o significado que ela deu àquela experiência de abandono do pai é o que foi sendo transmitido de geração em geração. Aquela menina, por exemplo, ela disse assim, olha, o amor engana, o amor é uma mentira. O meu pai me enganou, o meu pai nunca me amou. Então, qual a decisão que ela tomou? Eu não vou amar para não ser enganada. Então, essa paciente, ela viu que de lá para cá, dessa geração para cá, as mulheres da família, isso tinha efeito, lógico, sobre os descendentes homens também. Mas agora eu vou falar para vocês do que ela percebeu nas mulheres da família. Porque aquela menina, ela também significou não só que o pai abandonava, mas que os homens abandonavam, que o amor era enganoso. Então, ela teve uma experiência de quebra de confiança no amor, na figura do pai, na figura do homem. Então, quando ela começou, a decisão que ela fez de não amar, olha só, não amar para não ser enganada e não correr o risco de ser abandonada. Ela foi percebendo que as mulheres da família dela, de uma forma geral, sempre ficavam com o pé atrás nos relacionamentos, mesmo aquelas que eram casadas. Sempre desconfiadas, não conseguindo confiar na possibilidade de serem amadas, sempre aquelas que iam investigar se o marido estava falando a verdade sobre ele, onde ele estava, se ele estava trabalhando mesmo. O marido chegava em casa, elas já brigaram, se passava do horário, por medo do abandono. Mas, ao mesmo tempo, elas eram extremamente instáveis e frias. Por quê? Porque elas não conseguiam se entregar e se envolver totalmente na experiência amorosa, porque aquele conteúdo que foi sendo transmitido de geração em geração, cada uma delas se apropriou de um modo próprio, né? Não é uma repetição idêntica de comportamento, mas de uma forma geral, todas elas tinham medo de amar e de serem enganadas e de serem abandonadas. E essa paciente, ela também sofreu, a história se repetiu nela, porque o pai foi embora, né? Os pais brigaram, o pai foi embora, e ela reviveu essa situação de abandono. Então, que na vida conjugal, por exemplo, né, ela se viu na vida conjugal sendo infiel ao marido, procurando outros relacionamentos, e eu perguntei, mas por quê? Pergunta aí por quê. O que ela viu? Olha que interessante. Ela viu que ela procurava se relacionar com outros fora do casamento para não amar tanto, não se ligar tanto ao marido, com medo de ser abandonada, de ser traída. Então, ela entendeu que essa era uma forma dela se proteger e de não sofrer um novo abandono. Então, lógico que isso tudo é uma distorção muito grande, porque é lógico que se ela estava sendo infiel e afastando desse marido, ela estava provocando inconscientemente uma repetição, porque ela ia forçar esse marido a sair de casa só para reforçar dentro dela que realmente, de fato, não se pode confiar no amor, não se pode confiar no homem. Né? Então, eu dei um exemplo aqui de uma história transgeracional, mas, em geral, não só dentro do método da abordagem direta do inconsciente, que nós vemos essas histórias transgeracionais, mas nós, por exemplo, os meus estudos lá na Universidade Paris 5, eu estudei lá dentro da psicanálise familiar, que é uma outra abordagem, essa questão da transmissão psíquica entre gerações, que são essas feridas abertas não elaboradas, e que, se não são elaboradas, elas são transmitidas aos seus descendentes em estado bruto. E por meio da identificação, e assim também que a gente percebe no nosso trabalho, a criança, se ela se identifica com aquela matéria psíquica que é transmitida, ela pode se apropriar daquilo de uma determinada maneira, e isso se tornar, dentro da autoconfiguração dela, da identidade e personalidade dela, se transformar em sofrimento psíquico realmente, né? Então, mas o mais importante aqui é a gente perceber que não é um determinismo psíquico absoluto. Nós recebemos uma herança, mas tem essa dimensão do ser humano de como que eu significo essa herança, de como que eu aproprio. Aliás, o ser humano ele é capaz de trabalhar a herança psíquica, e é esperado isso da criança que surge, que ela seja melhor que a geração anterior, que ela trabalhe esses conteúdos e que ela não repita os mesmos erros cometidos no passado. Mas, infelizmente, o ser humano muitas vezes se identifica porque ele não vê outras possibilidades, por motivações pessoais,
e aí ele pode repetir os sofrimentos psíquicos que são transgeracionais. Então, eu vou ver aqui uma outra pergunta também, ok? Vamos ver aqui, desculpem. Vamos ver. Ok. A Carolina Mello aqui, boa noite, Carolina, tudo bem? Você está perguntando como preservar a qualidade da relação em casais que já se separaram. Carolina, essa sua pergunta ela é muito boa, porque geralmente se pensa que depois da separação não é necessário uma qualidade da relação entre os pais. E, na verdade, o grande sofrimento da criança é quando eles percebem que esses pais não se respeitam, que o amor do ponto de vista ético, né, ele não é vivido nessa relação. Do ponto de vista ético, ele começa pela questão do reconhecimento do outro como pessoa, da valorização do outro como pessoa, da responsabilidade para com a vida do outro, e aí o cuidado para com a vida do outro. E tem outras questões também, nesse livro eu vou falar muito dessa questão do amor ético, da violência psicológica. Mas se o casal já não vive mais, já não compartilha mais o mesmo lar, a mesma casa, muitas vezes dentro de casa nem mais o mesmo leito, não é? É necessário sim que esses pais, eles procurem ter uma relação de qualidade, porque se eles continuam brigando entre eles, e muitos deles às vezes fazem a tal da alienação parental, que para a criança é uma violência psicológica terrível, porque quando o casal que se separou, eles querem culpabilizar um ao outro. Em geral, o casal que se separa, eles querem, para se justificar, querem culpabilizar o outro. Então, quando eles querem culpabilizar o outro diante dos amigos, da família, até diante dos filhos, porque eles querem agregar pessoas do lado deles só para confirmarem que eles estão certos. Isso é o menos importante aqui. Porque o mais importante para a criança é perceber que esses pais, eles são amigos e que eles se respeitam, que eles pensam bem um do outro, que eles falam bem um do outro, inclusive cuidam um do outro. Porque para a gente cuidar do outro, você não precisa ser casado, você pode, os amigos se cuidam, os irmãos se cuidam. Então, amor também é cuidado. Então, é muito importante, não só que eles falem bem um do outro para aquele filho, mas que pensem bem. Pensem bem, porque aquele filho que é constituído dos dois, quando nossa experiência é essa. O paciente ele nos descreve assim, olha, a minha mãe está pensando que o meu pai não presta, que ele é um fraco, que ele não vale nada, que ela não precisa dele, que ela não devia ter se casado com ele, que ele nada é a mesma coisa. E aí, e você lá no outro? Nesse caso era um paciente menino que se identificou com o pai. Não é muito comum o menino se identificar com o pai, a menina com a mãe, mas pode acontecer o contrário também. Né? Isso aí depende da liberdade do posicionamento da pessoa. Ele falou, se meu pai é tudo isso, eu também sou. Metade de mim, olha só a percepção dele, é bom porque a minha mãe, ela é aquela que ama, ela é boa. Metade de mim é imprestável. Falei, como é que é isso na sua vida? Se metade de você é bom, se metade de você não presta. Né? E ele foi vendo que ele era uma pessoa ambígua, inconstante na vida, e que ele mudava completamente de um dia para o outro de personalidade. Uma hora ele era metade boa, outra hora ele era metade ruim, que não prestava. E isso gerou um sofrimento psíquico, inclusive um quadro psiquiátrico. Então, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se fala do pai, com aquilo que se fala da mãe, com aquilo que se pensa. Então, assim, e outra coisa muito importante, a criança aprende a ter ética nos seus relacionamentos, o modelo dela primeiro é o modelo que está dentro de casa. Os avós, bisavós, sim, tios, sim, mas os pais são os primeiros referenciais afetivos para a criança. Então, esse casal, aliás, esse ex-casal, que não tem como ser ex-pai e ex-mãe, né? Que continuam sendo os pais, se eles não conseguem ter uma boa relação, eles têm que procurar um psicólogo, um profissional que os ajude, sim, a resolverem aquilo que eles não resolveram na relação um com o outro, para que eles possam se respeitar, para que eles possam falar bem um do outro, e para que eles não peguem os filhos no sentido de ficar desqualificando o outro, para os filhos se posicionarem e escolherem entre um e outro, porque esse filho pode ficar dividido e pode criar, inclusive, um quadro psiquiátrico. Então, se é muito importante falar bem um do outro. Ah, doutor Eunides, mas e quando? Ele já aprontou, ele já
ele fez coisas terríveis, é uma pessoa violenta, e fez tantas coisas antiéticas, como é que eu faço? Então, não fala mal, não fala nada. Você pode dizer assim, olha, pode lembrar das coisas boas dessa pessoa, de quando você a conheceu, falar dessas coisas boas. Todo ser humano tem valores, tem qualidades. Pode falar que é uma pessoa que está em sofrimento, que ele precisa ser compreendido. E é isso mesmo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, o paciente, quando ele chega, que está na minha frente, ele me conta uma história, muitas vezes, terrível. E, às vezes, eu tenho vontade de chorar. Eu não posso chorar na frente do paciente. Mas toca o coração da gente. É um ser humano que está em sofrimento. E, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, como é que essa pessoa sobreviveu? E quando você vai entrando na história de vida da pessoa, que ela vai recuperando aquelas vivências de amor, e que ela vai começando a entender aquele pai que foi embora, por que aquele pai foi embora, qual é a dor escondida por trás do pai que foi embora e que não voltou. Quando ela vai descobrindo a dor daquela mãe, estou lembrando de uma história aqui de uma mãe que o paciente se queixava porque ele era filho de uma prostituta. A história escondida por detrás daquela mãe que era uma prostituta, a beleza daquela pessoa, e ele achava que a mãe não tinha valor, enfim, desqualificava a mãe. Quando a pessoa vai descobrindo tanta coisa bonita na história dela, tantos momentos de amor, e porque mesmo que as pessoas tenham sofrimentos, os pais têm, todo mundo tem sofrimentos, né? A pessoa vai vendo o momento onde a pessoa foi quem ela é. E ela vai descobrindo tantos momentos de amor, tantos momentos lindos, onde ela vai resgatando as qualidades daquela pessoa. E aquela pessoa que estava na minha frente vai descobrindo quem ela é, vai descobrindo seus valores, suas qualidades, em momentos muito lindos que ela vai vendo da infância, da adolescência e do útero materno. Então, não existe nenhum ser humano sem qualidade, não existe ser humano sem valores, sem qualidades pessoais. O que nós temos que fazer é compreender o outro. Porque a doutora Renate, inclusive, que eu não falei da doutora Renate, eu deveria ter falado desde o começo, porque ela é a psicóloga que desenvolveu e criou o método da abordagem direta do inconsciente, né? Ela diz uma frase que é muito interessante: quem está bem não machuca ninguém. Eu gosto muito dessa frase, porque para alguém que machucar, ele já foi muito machucado também. Não é para justificar, é uma questão de querer compreender o outro. E quando nós compreendemos o outro, o olhar da gente para o outro muda. E se muda o olhar para o outro, muda inclusive o nosso olhar para nós mesmos. Eu acho que eu vou aqui ver mais alguma pergunta. Vamos lá, então. Se muito do que somos é fruto do período da gestação, como fazer agora quando os filhos já cresceram? Não só fruto do período de gestação, mas fruto de um posicionamento que realizamos a vida inteira, né? Porque, na realidade, eu estou falando que na fase de útero materno começa o nosso processo de autoformação e continua pela vida fora. Então, às vezes, a criança no útero materno, ela fica magoada, com o ambiente que ela está percebendo, de falta de amor, ou do pai ou da mãe para com ela, dos pais entre si, aí podem entrar avós, irmãos também, mas em outro momento, ela pode perceber um ambiente de tanto amor, de um diálogo entre os pais, onde eles se sentam, eles começam a dialogar, um começa a compreender por que um agiu de uma maneira, por que o outro agiu de outra maneira, ela pode refazer a decisão dela, refazer as suas impressões. Ela pode mudar diante de momentos de muito amor. Assim como diante de acontecimentos na nossa vida adulta, ou de adolescente, ou de infância, vocês já perceberam que alguns acontecimentos, eles nos convidam para mudar? Tem muitos acontecimentos que nos convidam para mudar, não é? Então, esses acontecimentos, eles são provocadores. E eles podem acontecer na fase de útero materno, na infância ou na vida adulta. Estou falando de acontecimentos, daqueles acontecimentos onde a pessoa percebe um horizonte de amor e de possibilidades para ela ser, para ela existir, para ela se vincular ao outro e fazer experiências de amor. Então, assim, isso é muito importante, porque aí nós não vamos pensar só na fase de útero materno como um momento de formação. É lá que começa, mas ele é contínuo. O que aparece na psicoterapia são aqueles registros que a pessoa ainda preservou,
que ela não mudou e que fazem parte ainda de um sofrimento psíquico que ela traz. Porque o que ela já elaborou não vai aparecer mais para ela como sofrimento. Agora, o que nós fazemos quando os filhos já cresceram? Mudar. É começar a mudar. Porque quando... eu tenho muita experiência de atendimento psicoterapêutico de casais, e que também eu fui desenvolvendo a partir do mestrado, do doutorado, pós-doutorado, que eu fiz em vida conjugal, e através também do atendimento da abordagem direta do inconsciente, dessa metodologia. E o que a gente percebe é que quando o casal, ele se trabalha nos seus sofrimentos, e estou falando de um casal agora que os filhos são crianças, no momento em que eles começam a mudar a qualidade da relação entre eles, né? Então, cada um faz a sua terapia individual, para ver o que um está trazendo e transferido para a relação com o outro, e depois, em algumas sessões, eles fazem sessão de casal mesmo. Muitas vezes, os dois vão abordar o inconsciente de cada um. E é muito interessante, porque quando eles começam a mudar a qualidade da relação entre eles, eles começam a relatar a mudança dos filhos. Porque a criança, né, aliás, a Edith Stein, ela fala isso, ela surge e ela precisa de um modelo. E os modelos afetivos, primeiro, são os pais, ela também fala isso. E a gente vê isso na nossa experiência clínica, a psicologia, em várias abordagens, sabe disso também. É que não se leva muito isso a sério, né? Mas quando muda a relação entre eles, eles começam a perceber a mudança nos filhos. E são grandes mudanças. E é muito interessante que as mudanças têm muito a ver com as mudanças que os próprios pais fizeram. Então, muda a qualidade do ambiente, os filhos começam a mudar. Agora, quando o casal traz o filho, né, e fala assim, doutora, por que o meu filho é desse jeito? Então, voltando à pergunta inicial, tudo que ele não quer ouvir é que você faz parte disso. Então, essa mãe e esse pai não querem ouvir isso. Eles querem falar que o filho chegou de paraquedas, que a culpa é da sociedade, é do amigo da escola, enfim, procuram explicações fora. E a explicação, ela começa ali dentro mesmo do núcleo familiar. Agora, esse núcleo familiar é atravessado pela sociedade, pela cultura, não é só pai e mãe. A gente começa ali com os pais, mas vai se estendendo aos familiares, ancestrais, enfim, nós somos atravessados de todas as maneiras. Mas o que é mais importante aqui é que, porque o meu filho é desse jeito? Primeiro, porque ele se constituiu dessa maneira. Então, tem a parte dele, a liberdade dele, o processo de formação dele, que são as respostas que ele deu àquilo que lhe foi dado. Não é? Inclusive, é o amor que ele recebeu. Porque não tem só a história trágica de falta de amor. Se a criança chega a nascer, dizia a doutora Renate, é porque ela encontrou algum amor e algum motivo para sobreviver. Não é? Então, então, se os pais, eles mudam, os filhos mudam. Agora, então, ele se constituiu dessa forma, por quê? Por causa dos posicionamentos dele, mas também pelo que foi oferecido a ele, o ambiente de formação. Então, se o ambiente muda, a tendência é que é mais provável que os filhos mudem também, porque o amor, ele irradia. E a mudança, ela se comunica não só via verbal e via consciente, mas via interioridade. Pelo próprio inconsciente, o amor e aquilo que mudou dentro da pessoa. E às vezes o paciente está aqui, ele muda aqui. No momento que ele muda, ele volta atrás, né? Está lá embaixo, volta aqui e fala assim, deixa eu te mostrar uma coisa, o quê? A minha mãe nunca falou que me ama. Paciente, mês passado. E daí, olha aqui, acabei de trabalhar minha dificuldade com a minha mãe, olha aqui. Ela acabou de mandar uma mensagem falando, eu te amo, meu filho. Momento que ele mudou com a mãe, isso se comunicou. Porque a nossa comunicação, ela é muito, muito mais profunda. A gente se comunica de uma forma consciente, mas de uma forma inconsciente. Esse inconsciente é a interioridade humana na sua expressividade máxima. Então, nós não estamos falando só do inconsciente freudiano, mas do inconsciente fundamentado mais naquele inconsciente como o descreve a fenomenologia de Gusserl, tá? Eu não vou entrar nesse assunto não, que eu sei que vocês estão interessados mesmo na vida prática. Então, mas de qualquer maneira, o que é importante nessa resposta é essa. Comecem a mudar a relação entre vocês e comecem a mudar também a relação com os filhos e vocês vão ver que o amor é irresistível, né? O amor vem em si mesmo, parece nome de filme, mas é o que a gente vê acontecer
dentro do espaço clínico também, ok? Bom, nós já temos 50 minutos que estamos aqui batendo papo, eu não vou esgotar tudo, porque nós vamos nos encontrar de novo, a gente pode marcar um próximo encontro, podemos continuar com esse bate-papo, e se vocês quiserem sugerir outros temas, também podem sugerir aqui mesmo, vocês vão escrevendo agora no chat, e a gente pode dar uma olhada e pode ir marcando um novo encontro para a gente discutir outros assuntos, ok? Vou responder mais uma pergunta por hoje, tá? Vamos ver aqui. Temos mais perguntas ou são as mesmas? Tem mais uma, né? Vamos ver. Bom, eu acho que eu já consegui responder. Deixa eu ver. A culpa é dos pais quando o filho é rebelde? Então, é muito interessante. É a Viviane que está perguntando, né? Viviane, tem mais uma aqui? Talvez possa responder juntos, né? Vamos ver aqui. No final? Minha família tem grande história. Vamos ver aqui. Então, tem aqui, eu não vou falar o nome da pessoa, não quero expor, falou, já está lá, né? Bom, na realidade, você está me perguntando porque a sua família tem histórico de suicídios, tentativas. Eu tenho filho e eu tenho medo que ele herde esse registro, né? Então, tomar consciência e trabalhar conscientemente a questão enfraquece o registro. Olha, primeira coisa, você não precisa se preocupar porque a criança ela não vai se ligar a esses registros. Existe a indicação, né? Mas não é tudo o que é transmitido que nós nos apropriamos e que faz parte do nosso processo de autoformação. Então, se a criança que está aí está encontrando um ambiente favorável, um ambiente de amor, o processo dela de autoconfiguração parte dessa indicação, dessa vivência de vocês. Então, apesar do histórico de suicídio na família, existem pessoas que não se suicidaram na sua família, existem pessoas que são alegres, que são abertas, que não são depressivas, existem pessoas que estão dispostas a amar. Então, assim, tudo isso também é transmitido, e a criança também, ela olha para esses valores, não é? Então, a primeira coisa é parar de ter medo. Isso é totalmente desnecessário. E é pensar que para a criança que está aí agora, eu estou entendendo que é uma criança ou que está no útero materno, ou que já nasceu, para a criança o que mais importa agora, na realidade, é a qualidade da relação entre os pais. Então, se ela encontrar uma boa qualidade de relação, de respeito mútuo, de cuidado, de amor entre os pais, de amor para com ela, um espaço para crescer, de valorização dessa criança, ela vai desenvolver com muita alegria e provavelmente não vai se identificar com nada disso. Então, assim, porque a questão da identificação, ela acontece de um modo muito particular também, tá? Então, assim, você e a sua esposa são os primeiros modelos afetivos. E tem muita coisa boa que se transmite, inclusive dessas pessoas que, com certeza, chegaram, infelizmente, ao ato de suicídio, não quer dizer que elas não têm qualidades, que elas não transmitiram também coisas boas dentro da vida, dentro do que elas fizeram e realizaram na vida delas. Agora, talvez seja interessante você procurar o processo psicoterapêutico. Se o seu medo é um medo que você não consegue segurar, eu acho que é interessante você trabalhar esse medo, até para o medo não gerar outro medo, ok? Então, aí, se você se sentir à vontade, se quiser vir aqui conversar comigo, eu te recebo aqui, informalmente a gente pode conversar, quem sabe eu posso te ajudar mais um pouco, ok? Bom, nós vamos finalizar por aqui, então eu vou deixar aí um abraço para todos vocês, um grande agradecimento por esse momento de participação de todos vocês. Nós temos o nosso espaço interativo da TIP Clínica, eu não sei se vocês já conhecem, o espaço interativo da TIP Clínica é um espaço onde nós trazemos os profissionais da área de medicina e também da área da psicologia. Quem está lá é a doutora Maria Clara Yoshi, ela é filha da doutora Renate Yoshi de Moraes, que nós fizemos o pós-doutorado juntas. É muito interessante, ela mostrou a pesquisa dela sobre o tema da depressão. E nós vamos falar, o nosso tema de setembro, que é o mês amarelo, vai ser justamente sobre o suicídio. Eu acho que nós podemos responder mais algumas perguntas, refletir, para ajudar, para que realmente isso não chegue a acontecer, ok? E agora, se inscrevam lá no nosso canal, vocês vão ouvir sobre vida conjugal, eu falo mais desse livro, sobre
tema casal, tem lá também sobre a felicidade, a gente fala mais sobre a criança de útero materno, tem muitos temas lá que eu acredito que pode ser da área de interesse de cada um, né? E também vai sair aqui nos próximos dias, nós respondemos algumas perguntas sobre os ciúmes, a possessividade, o controle, isso deve estar saindo também. Enfim, nós queremos estar com vocês, queremos compartilhar esse conhecimento científico que nós vamos adquirindo, para que ele não fique apenas dentro dos consultórios e naquelas pessoas que procuram a psicoterapia, porque nós entendemos que a nossa responsabilidade também ela é preventiva e ela é de orientação. Bom, a palavra final que eu quero deixar para vocês é aquela que a doutora Renate, ela sempre disse, desde que eu a conheci, que se nós pudéssemos resumir todo o sofrimento humano numa palavra, seria o desamor, e a saída para o sofrimento, com certeza, é o amor. Então, vamos sair daqui com esse desafio de amar, porque tem pessoas que querem ser amadas, mas na hora de amar, elas não querem amar, como se amar fosse ruim, ser amado fosse bom. Não pode, gente. É bom amar, é bom ser amado, e vamos assumir esse desafio de fazer esse esforço com as pessoas que convivem conosco. Aproveita o domingo agora, que é Dia dos Pais, eu acho que a Maria Clara amanhã deverá dar um recado para os pais. Aproveitem, comece aí com o pai dentro de casa, e você que é filho, ou você que é pai, ok? Então, um grande abraço para vocês, e nós marcaremos um próximo encontro. Deixa aí a opinião de vocês, o assunto que vocês querem conversar comigo nos próximos webinários. Um grande abraço para vocês, foi muito boa essa partilha, e até lá, até a próxima. Espero vocês também lá no Espaço Interativo, ok? Tchau, boa noite para todos, boa noite para São Paulo.